Neste último final de semana, o Brasil mais uma vez assistiu estarrecido manifestação de milicianos ideológicos que em várias cidades do país fizeram manifestações, carreatas, buzinaços, soltaram rojões, proferiram palavrões e agressões a várias pessoas, líderes da política, líderes de comunidades e principalmente profissionais de saúde que em Brasília faziam uma manifestação pacífica, foram agredidos com xingamentos, socos e pontapés. E o mesmo ocorreu ontem em Brasília, mais uma vez, em frente ao Palácio do Planalto, com jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas de veículos de comunicação, em especial um fotógrafo do jornal O Estado de São Paulo, que foi covardemente agredido. Eu queria registrar aqui, como governador do Estado de São Paulo, eleito com 11 milhões de votos, e como cidadão e brasileiro que sou, o repúdio a esses milicianos fantasiados de patriotas que desrespeitam a vida, promovem o ódio, estimulam agressões e empregam agressões contra profissionais de saúde e jornalistas. Vocês não representam os verdadeiros patriotas deste país e não representam o sentimento majoritário dos brasileiros. Vocês representam o ódio, a incapacidade de compreender a situação difícil e dramática que estamos passando no Brasil neste momento. Nós não aplaudimos a imoralidade, nós condenamos, como condenamos também qualquer atentado contra a democracia em nosso país. Confrontar a democracia no Brasil é aplaudir a ditadura, é estimular um pensamento único, sem contestação. E disso, os brasileiros de bem não têm saudade. Aqui em São Paulo, repudiamos o ódio e respeitamos o trabalho dos profissionais de saúde, todos eles, indistintamente. E respeitamos também, indistintamente, o trabalho da imprensa, com toda a liberdade que tem para reproduzir informações e críticas a quem quer que seja. Por isso, aqui fazemos duas homenagens, simbolicamente, aos profissionais da saúde e aos profissionais da imprensa. Da saúde, a enfermeira Kátia Cesária, do Hospital Regional de Sorocaba, aqui do interior de São Paulo, recebe neste ato um buquê de flores, representando a homenagem do governo de São Paulo aos profissionais de saúde. Kátia, onde está a enfermeira Kátia? Vou pedir a gentileza que você se levante. A Regina faz a entrega a você, homenageando neste ato, Kátia, todos os profissionais, enfermeiras como você, paramédicos, médicos, aqueles que também conduzem ambulâncias, ajudam na manutenção e na estruturação do sistema de saúde nos hospitais, nas UBSs, nas AMES, nas AMAs, em todas as instituições públicas e privadas que na saúde estão ajudando a defender vidas. Muito obrigado. E em seu nome, Kátia, nós homenageamos todos aqueles que em todo o Brasil, não apenas em São Paulo, cumprem o dever de salvar vidas. E lamentamos muito as agressões que foram feitas em Brasília neste final de semana. E também a imprensa brasileira. Eu tenho repetidas vezes dito aqui que a imprensa brasileira vive o seu melhor momento na história, reproduzindo com precisão informações que ajudam a salvar vidas e ajudam a informar corretamente a opinião pública brasileira. Majoritariamente, os veículos de comunicação, de mídia eletrônica, mídia impressa, mídia digital, têm tido um comportamento correto e adequado ao informar os brasileiros aquilo que eles podem e devem fazer, defendendo o isolamento social, defendendo também a pluralidade de opiniões, mas de maneira sensata, equilibrada e correta.
E em homenagem aos jornalistas, nós ofereceremos a Daniela Salerno, da TV Record, igualmente homenageando os jornalistas que constantemente aqui vêm ao Palácio dos Bandeirantes e que participam virtualmente também. A nossa homenagem, a Daniela recebe agora, em nome de todos os jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos que estão aqui. Daniela, você representa nesse momento a imprensa brasileira. Lamentavelmente, o Brasil alcançou neste final de semana mais de 100 mil casos de vítimas de coronavírus. Nós tivemos também muitos óbitos e estamos enfrentando a fase mais dura e mais difícil desta pandemia. E será objeto da manifestação dos representantes da saúde nesta coletiva. Mas Bruno Covas e eu, representando também outros prefeitos, prefeitas, governadores e uma governadora, aquilo que estados e municípios têm feito para proteger vidas. Não fosse isso, nós teríamos hoje, aqui em São Paulo, 10 vezes mais mortes do que o volume de óbitos obtidos até o presente momento. Uma triste constatação. Mas se não tivéssemos feito o isolamento desde 24 de março, a previsão é de que apenas em São Paulo teríamos hoje mais de 26 mil mortes. Salvamos e ajudamos a salvar a vida de milhares de brasileiros aqui em São Paulo. Outros prefeitos e governadores em outros estados brasileiros vêm fazendo o mesmo e agindo de forma correta e suportando pressões e violências. Na capital de São Paulo e na Grande São Paulo, infelizmente, não temos tido bons números, como vocês observarão na apresentação de hoje. Mas nós continuamos a confiar e a pedir à população do estado de São Paulo, e principalmente da região metropolitana e da capital, para que protejam as suas vidas e fiquem em casa. Não queiram reproduzir em São Paulo as cenas dramáticas que vimos nestes últimos dias na capital do Amazonas, em Manaus, com o colapso da saúde, não obstante todo o esforço do prefeito da capital do Amazonas, Arthur Virgílio Neto, e do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, tentando proteger e tentando salvar vidas, mas o colapso alcançou a capital do Amazonas. Não queremos vivenciar essa experiência aqui em São Paulo e transmitimos a nossa solidariedade aos amazônicos, aos que vivem no estado do Amazonas e principalmente aos que vivem na sua capital, Manaus. Países com governos responsáveis vêm obtendo bons resultados e alguns começam gradualmente, de forma segura e faseadamente, a diminuir as restrições. Mas em São Paulo, volto a mencionar, nós só faremos aquilo que a ciência e a medicina determinarem. Aqui não há pressão empresarial, econômica, ideológica, partidária, política e nem achismos. Nós não agimos por achismo. Nós agimos baseado na ciência e continuaremos a seguir esta orientação. Agora, as informações. O governo do estado de São Paulo publica decreto amanhã, terça-feira, 5 de maio, tornando obrigatório o uso de máscaras em todo o estado de São Paulo por todos os cidadãos que estiverem caminhando ou andando ou se dirigindo a qualquer local no estado de São Paulo, medida que passa a vigorar a partir do dia 7 de maio. Repito, o governo do estado de São Paulo decreta amanhã, 5 de maio, a obrigatoriedade no uso de máscaras em todo o estado de São Paulo a partir do dia 7 de maio. A regulamentação sobre eventuais punições aos que desobedecerem essa medida serão de responsabilidade das prefeituras. Lembrando que nós já tornamos obrigatório na semana passada e valendo a partir de hoje, dia 4, seguindo o modelo adotado pelo prefeito Bruno Covas, a obrigatoriedade no uso de máscaras em todos os meios de transporte público
e privados. Agora estendemos isso a toda a população com o objetivo de proteger os brasileiros de São Paulo, para que, estando protegidos, tenham menos possibilidade de estarem infectados e, obviamente, de irem a óbito. Portanto, é uma obrigatoriedade, mas eu tenho certeza de que você, cidadã, você, cidadão, que está nos acompanhando neste momento, terá a responsabilidade de, ao usar a sua máscara e recomendar que outros membros da sua família também utilizem esta máscara, você estará defendendo a sua vida, a vida dos seus familiares, a vida dos seus amigos e dos seus vizinhos. Segundo informe, o governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo vão investir a partir de agora 300 milhões do Fundo Municipal de Saneamento para o combate ao coronavírus. Esses 300 milhões provêm do Fundo Municipal dos rendimentos da Sabesp, obtidos a partir da exploração dos serviços de abastecimento de água e esgoto aqui na cidade de São Paulo. Originalmente, esses recursos são destinados para as ações de saneamento e infraestrutura, mas neste momento, dada a prioridade da saúde, serão integralmente redirecionados para a saúde pública na capital de São Paulo para proteger vidas. Terceiro informe, quero agradecer, hoje fizemos a 7ª reunião do Comitê Empresarial Solidário, que é composto por 362 empresas. Apenas nesta manhã alcançamos mais 77,7 milhões de reais em dinheiro, produtos e serviços, totalizando 577,7 milhões de reais em recursos para o atendimento à saúde, à proteção social, à educação e segurança pública, com doações integralmente feitas pelo setor privado. Muito obrigado a todas as empresas, empresários e empresárias que estão sendo solidários neste comitê ao longo dessas últimas 7 semanas. Vocês estão dando um bom exemplo de solidariedade e apoio a quem mais precisa.